Sabe aquela pergunta que todo mundo que olha para o céu à noite já se fez? Se o universo é tão gigantesco, tão cheio de estrelas e planetas, por que ele parece tão silencioso, tão vazio? Pois é, hoje a gente vai explorar uma das respostas mais arrepiantes para esse mistério. Uma resposta que pode estar escondida numa imensa e silenciosa floresta escura. É isso. A pergunta é simples, direta: onde está todo mundo? Quem fez essa pergunta pela primeira vez lá em 1950 foi o físico Enrico Fermi, e ela ecoa até hoje. A gente olha para cima, vê bilhões de galáxias, cada uma com bilhões de sóis. E o que a gente encontra? Um silêncio ensurdecedor. Para tentar entender qual que é a resposta, primeiro a gente precisa mergulhar de cabeça no problema, no que os cientistas chamam de o grande silêncio cósmico. E aqui está o nome oficial do nosso quebra-cabeça, o paradoxo de Fermi. É bem simples de entender, na verdade. De um lado, a matemática e a probabilidade dizem que o universo deveria estar fervilhando de vida, inclusive vida inteligente. Do outro lado, a gente aponta nossos maiores radiotelescópios para o céu e... nada. Silêncio total. E o paradoxo só piora. Pensa só, a nossa galáxia é bilhões de anos mais antiga que o nosso planeta. Se outras civilizações surgiram por aí, é muito provável que algumas delas sejam milhões, talvez bilhões de anos mais velhas que a nossa. A tecnologia delas seria algo que a gente nem consegue imaginar. Seus sinais deveriam ser óbvios, impossíveis de não ver. E mesmo assim, silêncio. E se a resposta para esse silêncio não for que estamos sozinhos, e se for algo muito, mas muito mais sombrio, e se o silêncio for, na verdade, uma escolha, uma estratégia de sobrevivência? Para explorar mais questões assim, vale a pena dar uma olhada no canal Além da Órbita. E é exatamente aí que a gente chega na hipótese central dessa nossa análise. É uma ideia que nasceu na ficção científica, mas que tem uma lógica tão fria e tão afiada que acabou conquistando cientistas e pensadores no mundo todo. Essa citação é do livro A Floresta Negra, do Liu Cixin, e ela resume a teoria de um jeito perfeito e bem arrepiante. A metáfora é a chave de tudo. O universo não é um palco esperando por nós, mas sim uma arena de caça, escura, perigosa e silenciosa. Então, o ponto crucial é este. O silêncio não significa ausência de vida. Pelo contrário, ele é um sinal de que o universo está cheio de vida e que essa vida está deliberadamente se escondendo. Todo mundo está prendendo a respiração, tentando não fazer nenhum barulho, com medo do que pode estar ouvindo na escuridão. Mas que tipo de lógica levaria a um comportamento tão extremo, tão universal? Vamos analisar os pilares desse pensamento. E se quiser conhecer outras hipóteses fascinantes, o canal Além da Órbita é um ótimo lugar para começar. A teoria da Floresta Negra não é só uma ideia jogada ao vento. Ela é construída sobre uma base de lógica bem fria, quase matemática. Para entender como se chega numa conclusão tão sombria, a gente precisa analisar os axiomas dela, passo a passo. A coisa toda funciona como uma corrente. Primeiro, toda civilização quer, acima de tudo, sobreviver. Óbvio. Segundo, para sobreviver, ela precisa crescer, se expandir. Mas os recursos no universo, a matéria, são finitos. E é aí que o problema começa: competição. E como é impossível ter certeza das intenções de um competidor que está a milhares de anos-luz de distância, a suspeita se torna a única atitude racional. E aqui está a parte mais genial e, ao mesmo tempo, mais terrível da teoria. Não importa a natureza da outra civilização. Pensa bem, se ela for hostil, é um risco claro. Mas e se for pacífica? Mesmo assim, um dia ela pode precisar dos mesmos planetas, das mesmas estrelas que você. Ela se torna um risco em potencial. Na dúvida, o cálculo mais seguro para a própria sobrevivência é um só: eliminar a ameaça antes que ela tenha chance de se tornar uma. É uma lógica brutal. É a teoria dos jogos levada à escala cósmica. Mas, por mais aterrorizante e até lógica que pareça, ela não é perfeita. Tem furos. Para quem se interessa por esse tipo de raciocínio, tem muito mais sobre teoria dos jogos cósmica lá no Além da Órbita. Então, agora vamos fazer o papel de advogado do diabo. Vamos examinar com uma lupa os principais contra-argumentos, tanto científicos quanto lógicos, contra essa hipótese tão pessimista. Aqui a gente vê duas das bases da teoria sendo questionadas. Primeiro, a ideia de que os recursos são escassos. Bom, para uma civilização com capacidade de viagem interestelar, é muito mais fácil o barato minerar asteroides e luas do que começar uma guerra caríssima por um único planeta. Segundo, essa ideia da floresta escura. Na verdade, o universo é bem transparente.
Uma civilização industrial deixaria rastros na sua atmosfera, as chamadas tecnoassinaturas, que poderiam ser vistas a distâncias enormes. Se esconder não é tão fácil assim. E não para por aí. As distâncias são um problema gigantesco. Um ataque levaria séculos ou milênios para chegar. E o pior, ao atacar, a civilização agressora estaria basicamente acendendo um farol e gritando "Estou aqui" para todos os outros possíveis caçadores. A teoria também assume que toda forma de vida inteligente vai chegar a essa mesma conclusão paranoica, ignorando completamente o potencial de cooperação, de alianças ou até de uma civilização super avançada que simplesmente nos observaria com curiosidade. Com tantos argumentos e contra-argumentos na mesa, a humanidade fica numa encruzilhada. Diante desse silêncio todo, que caminho a gente deveria seguir? É um debate incrível e que rola solto nos comentários lá do canal Além da Órbita. Então, depois de pesar tudo isso, a gente chega ao dilema final. Qual deve ser a nossa postura diante do cosmos? Fazer barulho ou ficar em silêncio? Por um lado, nós já gritamos na floresta. E gritamos alto. Em 1974, com a mensagem de Arecibo, a gente mandou um verdadeiro cartão de visitas para o espaço. Tinha nosso endereço, nosso DNA, um desenho de como somos. Foi um ato de puro otimismo, uma aposta de que quem quer que ouvisse seria amigável. Por outro lado, de uns tempos para cá, o consenso científico mudou. A gente parou de mandar mensagens ativas. E, por causa da tecnologia, TV a cabo, fibra ótica, a Terra ficou muito mais quieta em termos de rádio. Quase como se, sem perceber, a gente tivesse decidido adotar uma postura mais cautelosa. Decidir o que fazer a seguir, se a gente volta a gritar ou se aprofunda no silêncio, é sem dúvida uma das decisões mais importantes que a nossa espécie vai enfrentar no futuro. Se alguém tiver uma opinião sobre isso, o último vídeo do Além da Órbita é o lugar perfeito para deixar um comentário. Isso tudo nos deixa com uma última reflexão. A teoria da Floresta Negra, estando certa ou errada, nos força a encarar uma possibilidade assustadora. A de que o silêncio cósmico não é um convite, mas sim um aviso. Se amanhã a gente captasse um sinal, um galho quebrando na escuridão, qual seria a atitude mais sábia? Responder ou ficar ainda mais quieto, torcendo para que ninguém tenha nos ouvido? É algo para se pensar. E para mais análises como esta, não deixem de explorar o conteúdo do Além da Órbita.